Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando a você, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, Jesus é Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Desde já um feliz Shabat para você, um feliz sábado para você e para toda a sua família. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, e vamos juntos estudar as Sagradas Escrituras. O texto que nós iremos estudar está no livro de Colossenses, capítulo 2, e o verso é o verso 14. Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses 2, verso 14. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Aqui diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer o seguinte, que o sábado, Jesus então cancelou o sábado. Ou Jesus então aboliu o sábado na sua morte, né? Na cruz. Mas veja só, o texto realmente está falando disso, porque quando você faz uma leitura com cuidado, você percebe o seguinte. Vamos fazer a leitura devagar e com cuidado. Olha só o que diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. A palavra aqui, ordenanças, o que quer dizer ordenança? Era tudo aquilo que era feito lá no santuário. Então, existia lá o sacrifício lá dos animaizinhos, né? Que eram, né, as leis cerimoniais, que esse sacrifício desses animais também apontava para Cristo. E um fato que chama a atenção é que essa lei, na verdade, ela se cumpriu em Jesus, quando Jesus ele foi morto na cruz. Então, João diz bem assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeirinho lá que era morto, lá no santuário, ele representava Jesus. Então, Jesus ele morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, as leis, então, cerimoniais, né, lá de sacrifício e outras coisas mais, se cumpriram, então, de Jesus. Como, por exemplo, a lei da circuncisão, né, se cumpriu também em Jesus, quando ele morreu na cruz. Quando você pega o verso 13 diz assim, no mesmo capítulo 2 de Colossenses, verso 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão, você percebe? Aqui fala sobre a circuncisão. Da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então aqui, quando nós pegamos Colossenses capítulo 2, verso 14, está falando de um cancelamento, né, das leis em forma de ordenança, que eram as leis lá que era feito lá no santuário, né? Então, a lei de sacrifício, a circuncisão, tudo aquilo que era referente, né, ao trabalho do santuário, se cumpriu em Jesus.
Então, Jesus ele não cancela, né, o sábado, Jesus não aboliu o sábado. É um erro se nós usarmos esse texto, né, para nós falarmos isso. Uma prova que nós temos que Jesus não aboliu o sábado na sua morte, que mesmo depois de Jesus morto, nós vemos, né, alguns dos seus discípulos guardando o sábado. Olha só o que diz aí o livro de Lucas. Pegue aí sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 23. Vamos para o versos 54 ao 56. Mesmo após a ressurreição de Jesus, mesmo após a morte de Jesus, nós temos alguns discípulos, né, observando o sábado como dia de guarda. Olha só o que diz aí Lucas 23, a partir do verso 54. Diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado. Então aqui está dizendo que era sexta-feira, estava começando o sábado. O verso 55 diz: As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. O verso 56 diz, olha só o que diz o verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui nós temos algumas mulheres que eram seguidoras de Jesus e que elas foram preparar o corpo de Jesus. Mas aqui diz, né, que no sábado elas descansaram segundo o mandamento. Então, mesmo após a morte de Jesus, né, os seus discípulos ainda guardavam o sábado, segundo o mandamento, como diz aqui a palavra de Deus. Agora veja só. E após a ressurreição de Jesus, os discípulos ainda continuaram guardando o sábado? Convido você aí no livro de Atos. Vamos lá. O livro de Atos, quando você pega o capítulo 13 de Atos, o verso 27, Atos 13, 27. Estou folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. Acompanhe aí comigo. Nós vemos lá que após a morte de Jesus, as seguidoras, né, guardavam o sábado. E após a ressurreição de Jesus, será que o sábado continuou sendo guardado? Quando você pega o verso 27, diz assim, olha só. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Então aqui Paulo está falando sobre os ensinos dos profetas, que era lido na sinagoga. E que dia que era lido os ensinos dos profetas na sinagoga? Todos os sábados. Um outro texto, olha só. Quando você pega aí no capítulo 13, o verso 42 diz assim: Ao saírem eles, rogaram-lhes, né, que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Então perceba o seguinte, Paulo está pregando numa sinagoga, né, para um grupo de pessoas, e aqui um fato que que é interessante, que eles chamam novamente Paulo para pregar no sábado seguinte, e quando você pega o verso 44, diz assim: No sábado seguinte, afluiu quase a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, que dia foi que o povo aqui estava atento para ouvir a palavra de Deus? No sábado. Você percebe? Então, mesmo após a ressurreição de Jesus, o sábado ele era observado como um dia de guarda, um dia a ser observado como um mandamento de Deus. Quando você pega o livro de Atos, ainda 15, verso 21, nos diz assim, olha só. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Paulo faz a menção aqui a Moisés, né, que nas cidades, né, eram pregadas a palavra de Deus. Qual era o dia? O dia de sábado, né? Nos sábados era pregado, né, a palavra de Deus. Agora, quando você pega também ainda aí
o capítulo 16 e o verso 13. Olha só o que diz o verso 13. Diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, né? Aqui diz assim: falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aqui Paulo está procurando um lugar de oração, né? E que dia era esse? Aqui diz que era no dia de sábado, porque era o costume de Paulo, assim como de Jesus, no sábado está onde? Na sinagoga, né? Estudando a palavra de Deus e ensinando para as pessoas. Quando você pega ainda Atos 17, verso 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, procurou-los, né? E aqui diz assim: por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo aqui está estudando, né, com os cristãos as Escrituras. E aqui diz que 3 sábados estudou com eles acerca das Escrituras. Agora veja só: quando você pega ainda o livro de Atos 18, verso 4, diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, todos os sábados, né, estudava Paulo, né, as escrituras nas sinagogas. Sabe, meu irmão, minha irmã, você percebe aqui que após a morte de Jesus, os seus seguidores continuaram guardando o sábado. Após a sua ressurreição também, e ao Jesus subir ao céu, os seus seguidores, né, continuaram guardando o sábado. Então nós percebemos ali que Paulo não está dizendo que o sábado ele foi cancelado ou foi abolido. Nós percebemos que Jesus, ao morrer na cruz, ele cumpriu a lei cerimonial, ou seja, não precisava mais fazer a circuncisão, não precisava mais também sacrificar animaizinhos, porque Jesus ele veio e cumpriu, né, a lei de cerimônias. Sabe, espero que você entenda que Jesus, em lugar algum nas Escrituras, ele aboliu a sua lei. Pelo contrário, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, Jesus diz lá bem assim: não vim abolir, mas vim cumprir toda a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Quando você pega também o livro de Lucas 4, verso 16, diz que Jesus estava na sinagoga ensinando. Quando você pega o capítulo 4, verso 31 de Lucas, diz que esse era o costume de Jesus, né? Então você percebe, Paulo não está dizendo ali em Colossenses 2,14 que Jesus aboliu o sábado. Pelo contrário, ali foi cumprido a lei de cerimônias na pessoa de Jesus. O Cordeiro verdadeiro estava morrendo na cruz. E ao morrer na cruz, então, as leis de cerimônia não precisavam mais. Espero que Deus abençoe você com o presente estudo da sua palavra. O dia que nós devemos guardar, que é um dia santo, um dia de bênçãos e descanso, até hoje, é o sábado do nosso Deus. A Bíblia diz bem assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Você percebe? Deus está convidando a você e a mim para que nesse dia viemos observar esse dia como sendo um dia santo, um dia de descanso para a nossa família e para nós. Se assim fizermos, vamos obedecer então o que Cristo fala, né? Lá em São João 14, verso 15, ele diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se você ama Jesus, guarde então os seus mandamentos, inclusive o sábado. Observe esse dia como um dia de descanso para a sua vida. Convido você nesse momento a fechar os olhos e a dirigir oração comigo ao Senhor Deus. Amado Deus, amado Pai,
Acabamos de ver na tua palavra que o Senhor não cancelou, não aboliu, Senhor, a tua lei. Pelo contrário, ela está em funcionamento até os dias de hoje. Inclusive, Senhor, a guarda do sábado. Um dia que o Senhor descansou, o Senhor abençoou e santificou. Obrigado pelo presente estudo, fica conosco, nos ajude não só hoje, mas nós pedimos essas bênçãos no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.